Vamos lá, né, quarto ano, continuar nossa aula de história agora. Tirei um livro de história, abrindo a página 63. Vamos falar sobre as comunidades de afrodescendentes, né? Então tem uma pequena música aqui, né, que fala sobre o canto das raças, tá? Então vocês vão ler aí essa musiquinha aí, né? Vamos lá, ler agora. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas com um soluçar de dor. Então vamos para a primeira questão agora, tá bom? Então, continuando ainda o texto, né? A liberdade é algo que todos devem ter e todo povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado, né? Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. Quilombo era o local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Então, o quilombo é um local em que os negros, quando fugiam, né, eles iam para esse local lá, eles eram tratados de forma correta, né, eles se alimentavam, né, então existiam pessoas que lutavam para que esses escravos fossem libertados, né. Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888, ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, né? O que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam o tecido para a própria sobrevivência. Ainda hoje, na comunidade formada por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos, nessas comunidades chamadas de quilombolas, mantêm-se tradições, organização social e vivência baseada na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, eles foram tombados como lembranças históricas dos quilombos, né? Então, vamos agora para a atividade. Agora sim, a atividade, né? Então, primeira questão, resolva a cruzadinha. O que todo povo deve ter? O que todo povo deve ter, gente? Liberdade, né? B, o que os africanos não aceitavam? A escravidão, né? Eles não aceitavam a escravidão. C, como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? Para os quilombos, né? E D, contra quem os escravos se rebelaram? Contra os seus senhores, né? Segunda questão, qual era o grande impacto dos quilombos para o sistema escravocrata? Né? O que acontecia, né, com esses quilombos, né? Terceira, escreva as duas maiores causas que levaram os donos de escravo a perseguirem os quilombos. Por que os donos de escravo eles perseguiam os quilombos?
para recuperar os escravos fugidos, né? E também para destruir os quilombos. Quarta, classifica as alternativas a seguir em V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Tá? Então, alguns dos quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Sim ou não? Se for verdadeiro, você coloca V. Se for falso, você coloca F, né? A segunda diz, o quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos quilombos. Terceira, os quilombos se formaram na época da abolição. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. E na quinta e última, você vai marcar um X nas alternativas corretas que completam a frase abaixo. A frase é: saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com uma vida de liberdade? Se for, você marca. Comprassem suas cartas de alforria? Se sentissem estimulados a fugir? Evitassem as rebeliões contra a escravidão ou diminuíssem a revolta por causa da escravidão? Então, tem duas alternativas aí que você vai marcar que estão corretas, tá bom? Então, essa foi a atividade de hoje de História. Até amanhã.